Você já percebeu que quanto mais você tenta mostrar que se importa, menos a outra pessoa valoriza? É quase como se seu esforço se transformasse em invisibilidade. E o pior, a gente cresce acreditando que para alguém sentir nossa falta, precisamos estar sempre presente, disponível, gentil, atento. Mas e se eu te disser que isso é justamente o que te faz perder valor? E se a verdadeira chave para alguém sentir saudade for o silêncio, a ausência? Hoje você vai descobrir como fazer alguém sentir sua falta sem dizer absolutamente nada, usando princípios estoicos que viram o jogo sem precisar implorar, insistir ou provar nada. Isso vai contra tudo o que você já ouviu. Então vamos aos ensinamentos. Número 9. O poder do recuo inteligente. Você já percebeu que a maioria das pessoas tenta se aproximar justamente quando sente que está perdendo alguém? É quase automático. Surge o medo da distância. E então vem a pressa, a ansiedade, a busca por contato. Mas no estoicismo, a lógica é completamente diferente. O estoico não corre atrás do calor quando sente o frio. Ele se torna o próprio abrigo. E é justamente por isso que o recuo inteligente tem tanto poder. Não é sobre fugir, desaparecer ou fazer joguinho. É sobre criar espaço. Que o espaço, na psicologia humana, é o lugar onde a saudade nasce, cresce e se intensifica. Quando você recua, não está dizendo não me importo. Está dizendo algo mais forte. Eu me importo comigo primeiro. E essa simples mudança quebra uma expectativa invisível. As pessoas esperam que você continue ali, mesmo depois de ser ignorado, desvalorizado ou colocado como opção. Quando você não faz isso, algo muda dentro delas. O cérebro começa a se perguntar: por que ele parou de me procurar? O que será que aconteceu? Será que eu perdi importância? E é aqui que o recuo se transforma em força, porque agora, pela primeira vez, você deixou de ser previsível. Você deixou de ser a pessoa que sempre toma a iniciativa. Você deixou de ser o porto seguro garantido. E o que é garantido nunca é valorizado. O estoico entende essa dinâmica profundamente. Ele sabe que a presença constante demais não é vista como cuidado, e sim como excesso. Que a disponibilidade ilimitada não é vista como afeto, mas como carência. E que correr atrás não aproxima, apenas empurra o outro ainda mais longe. Por isso, o recuo inteligente não é uma fuga, é uma estratégia silenciosa que devolve o poder ao seu lugar de origem, você. E quando você volta para si, inevitavelmente alguém começa a lembrar do seu valor. Não porque você cobrou, não porque pediu, mas porque sua ausência começou a fazer mais barulho do que sua presença fazia antes. Esse é o primeiro passo para alguém sentir sua falta, sem que você diga uma única palavra. Número 8. A rotina que não para por ninguém. Quando alguém se afasta de você, o instinto é parar tudo e tentar entender o motivo. Mas no estoicismo, a força está em continuar. E quando você continua, algo poderoso acontece. Sua rotina passa a comunicar o que suas palavras não precisam dizer. A outra pessoa espera que você desabe, que você demonstre falta, que sua vida desacelere sem a presença dela. Mas quando você segue firme, ela percebe que você não é sustentado por ninguém além de si mesmo. E essa percepção mexe profundamente com o ego alheio. Porque se você segue com o seu treino, seu trabalho, suas metas, seus projetos, sua evolução pessoal, você mostra que seu mundo não gira em torno de ninguém. E isso é raro. É atraente. É desconfortável para quem achava que tinha algum controle emocional sobre você. A rotina é uma arma silenciosa, porque ela mostra constância, disciplina e foco. 3 características que obrigam qualquer pessoa a te enxergar com novos olhos. Quando você segue vivendo como se nada estivesse faltando, você coloca o outro diante de uma realidade que ele não esperava. Sua ausência não te quebrou, pelo contrário, te fortaleceu. E isso provoca um impacto direto no subconsciente de quem te subestimou. A pessoa começa a questionar: será que eu não era tão importante assim? Será que ele está melhor sem mim? Será que eu fui só uma pequena parte da vida dele? E esses questionamentos são exatamente o que reacende o interesse. Porque o ser humano teme ser substituível. E quando você mostra que sua vida continua, você expõe justamente essa vulnerabilidade. A rotina inabalável é, portanto, um recado firme. Sua paz não está à venda.
Sua dignidade não depende de ninguém e sua evolução nunca será interrompida por falta de atenção alheia. E quando você segue crescendo, vivendo e se movimentando, é impossível que alguém não sinta sua falta. Não por saudade romântica, mas por perceber que perdeu o acesso a alguém que não estaciona por ninguém. E é exatamente esse movimento silencioso que faz o arrependimento nascer. A verdadeira força do estoico está em não parar. E quem esperava te ver implorar, agora precisa lidar com o fato de que você simplesmente seguiu em frente. Número 7. O silêncio que fala mais alto que qualquer mensagem. O silêncio sempre incomoda quem esperava uma reação, e é por isso que ele é tão poderoso. Quando você para de enviar mensagens, de perguntar, de cobrar atenção, você força a outra pessoa a lidar com o próprio eco. O ser humano odeia espaços vazios. A mente cria histórias para preenchê-los. E quando você se cala, a outra pessoa começa a imaginar cenários. Será que ele perdeu o interesse? Será que encontrou alguém melhor? Será que finalmente percebeu que eu não dei valor? Esse é o peso psicológico do silêncio. Ele não é ausência. Ele é presença concentrada. Ele não é fraqueza. Ele é domínio emocional. Enquanto muitos acreditam que falar resolve, o estoico sabe que a palavra às vezes atrapalha e o silêncio revela. O silêncio obriga o outro a olhar para dentro, a revisar atitudes, a perceber que suas ações tiveram consequência. E quando você para de insistir, a pessoa sente exatamente aquilo que tentou evitar, a perda de sua atenção. Não há nada mais barulhento do que o silêncio de quem antes estava sempre ali. Ele cria dúvida, cria tensão, cria curiosidade. E curiosidade é o início da saudade. Porque o ser humano se conecta ao que não entende completamente, ao que não domina, ao que não controla. E o silêncio tira o controle do outro. Ao se calar, você deixa claro que não está competindo por espaço na vida de ninguém. Você mostra que seu tempo tem valor, sua energia tem limite e sua dignidade não será negociada para obter migalhas de atenção. O silêncio estratégico não é punição, é autopreservação. É a forma estoica de dizer: se quiser falar comigo, você sabe onde me encontrar. E é exatamente quando a outra pessoa sente que perdeu acesso ao seu mundo que começa a sentir sua falta. Porque o silêncio não machuca, ele desperta. Número 6. A mudança de prioridades que desmonta expectativas. Nada confunde mais alguém do que perceber que deixou de ser prioridade na sua vida sem que você tenha feito qualquer anúncio. A maioria espera que, mesmo sendo ignorada ou maltratada, você continue oferecendo atenção, colocando a pessoa acima de si mesmo, girando sua rotina em torno do que ela quer ou não quer. Mas quando você muda suas prioridades silenciosamente, tudo muda. Você começa a colocar sua paz acima das conversas inúteis, sua evolução acima das expectativas alheias, seu tempo acima de quem nunca soube valorizá-lo. E essa mudança cria um impacto profundo, porque ela quebra uma regra invisível, a regra da disponibilidade garantida. As pessoas sempre acreditam que você estará lá amanhã da mesma forma, com o mesmo carinho, a mesma dedicação, o mesmo esforço. Quando isso deixa de ser verdade, o choque é imediato. A ausência de prioridade diminui o poder do outro sobre você. E quando a pessoa percebe que não é mais o centro das suas atenções, ela sente a queda, sente o vazio, sente a diferença. E esse incômodo é justamente o que desperta a saudade. Porque agora sua energia não está mais sendo entregue, ela está sendo protegida. Sua atenção não está sendo doada, ela está sendo direcionada. Sua vida não está parada à espera de ninguém, ela está avançando na sua velocidade. E o mais desconcertante para o outro é perceber que você não fez isso para provocar ciúmes, não fez para manipular, não fez para chamar atenção. Você simplesmente cresceu. Você reorganizou sua vida de forma mais sábia, mais madura, mais centrada. E crescimento sempre expõe quem ficou parado. Essa mudança de prioridades cria um novo cenário. Antes você era um acesso fácil. Agora você é um privilégio. Antes você dava mais do que recebia. Agora você equilibra. Antes você esperava. Agora você decide. E é impossível que alguém não sinta sua falta quando percebe que perdeu prioridade no coração de alguém que finalmente aprendeu a priorizar a si mesmo. Número 5. O valor que cresce quando você não pede nada. Existe algo profundamente poderoso em alguém que não implora, não insiste e não tenta convencer ninguém a ficar.
Quando você não pede atenção, sua presença se torna mais valiosa. Quando você não pede respostas, sua opinião passa a importar mais. Quando você não exige reconhecimento, sua ausência passa a pesar. O ser humano tem um comportamento curioso. Ele só percebe o valor de algo quando aquilo deixa de estar disponível sem esforço. E é exatamente isso que acontece quando você adota uma postura estoica. Você não briga por espaço, você ocupa o seu. Você não disputa afeto, você oferece o seu apenas a quem merece. Você não mendiga a atenção, você se torna alguém digno dela. E essa mudança silenciosa vira o jogo. Porque quando você não pede nada, você envia uma mensagem profunda. Eu sou completo sem você. E isso mexe com qualquer um. Mexe porque quebra o padrão da necessidade. Mexe porque desmonta o jogo da manipulação emocional. Mexe porque mostra força onde esperavam fraqueza. As pessoas se acostumam a relacionamentos onde alguém sempre cede primeiro, sempre procura primeiro, sempre tenta de novo. Mas quando você não faz isso, você se torna imprevisível. E o imprevisível atrai. Quando você não pede nada, você se distancia automaticamente do papel de quem chorava por migalhas. Você passa a ocupar o lugar de quem escolhe, de quem tem opções, de quem não depende. E essa energia é sentida de longe. De repente, a outra pessoa percebe que você não está ali esperando uma chance. Percebe que não é mais o centro do seu mundo. Percebe que não tem garantias. E é exatamente nesse momento que ela começa a sentir sua falta. Porque quando você não pede nada, você se torna tudo aquilo que ela achava que nunca perderia. Número 4. A constância que desarma qualquer manipulação. A maior fraqueza de quem tenta te controlar emocionalmente é acreditar que você sempre vai reagir do mesmo jeito, que você vai explodir, discutir, se justificar, correr atrás, pedir explicações. Mas quando você adota a constância estoica, tudo isso desaba. Porque constância é aquilo que não muda diante do caos. É quando você escolhe manter o mesmo tom, a mesma tranquilidade, a mesma firmeza, enquanto o outro espera que você se perca. E é essa previsibilidade emocional, não para agradar, mas para se proteger, que desmonta qualquer tentativa de manipulação. Quando você não reage ao silêncio do outro, ele perde a arma. Quando você não responde ao sumiço, ele perde o controle. Quando você não cai na provocação emocional, ele perde o terreno. A constância mostra que você não é regido por impulsos, mas por princípios. E isso intimida, porque a maioria das pessoas está acostumada a lidar com quem muda de humor, com quem reage por instinto, com quem se deixa levar pela ansiedade. Mas você não. Você continua o mesmo, consistente, firme, inabalável, e essa estabilidade faz a outra pessoa perceber algo que ela não queria admitir. Você não é facilmente influenciável. E quem não é influenciável? Não é controlável. A constância cria um espelho incômodo para o outro, porque ela expõe a instabilidade dele, a insegurança dele, a dependência dele de suas reações. E quando você mantém sua postura, você tira dele o poder psicológico que um dia ele achou que tinha sobre você. É nesse momento que a falta começa a nascer, porque a pessoa percebe que perdeu acesso à sua emoção, ao seu desespero, ao seu exagero, e tudo isso alimentava o jogo dela. Agora, sem reação, sem drama, sem emoção para manipular, ela só tem o próprio vazio. E é nesse vazio que a saudade cresce. Porque você não caiu, você se manteve. E constância é a marca de quem sabe exatamente quem é, e de quem nunca ficará nas mãos de ninguém. Número 3. A ausência de reatividade que confunde e desarma. Nada deixa uma pessoa mais perdida do que perceber que suas atitudes não têm mais o mesmo impacto sobre você. Quando alguém te ignora, provoca ciúmes, testa limites ou tenta te tirar do eixo. Existe sempre uma expectativa por trás. A expectativa de que você vai reagir, que vai demonstrar incômodo, que vai cobrar, que vai questionar, que vai mostrar dor. Mas quando você não reage, toda a lógica emocional do outro desmorona. A ausência de reatividade não é indiferença, é autocontrole. É a prova silenciosa de que suas emoções não estão à venda. Não estão expostas, não estão disponíveis para serem manipuladas. Quando você permanece calmo diante do desprezo, o outro se pergunta por quê. Quando você mantém a postura diante do sumiço, o outro perde a referência. Quando você não demonstra desconforto diante do afastamento, o outro começa a questionar o próprio valor.
Porque a verdade é simples. O ego humano precisa ser validado pelo impacto que causa nos outros. E quando ele não causa impacto nenhum, nasce a insegurança. E a insegurança é o berço da saudade. A pessoa começa a se perguntar se você realmente se importava, se perdeu espaço, se algo mudou dentro de você. Ela tenta repetir o comportamento esperando outra reação e recebe o mesmo silêncio seguro, a mesma firmeza, a mesma tranquilidade. E isso desarma qualquer tentativa de controle emocional. A ausência de reatividade transforma você em um enigma e tudo aquilo que não é facilmente decifrado se torna irresistível para a mente humana. O estoicismo te ensina a não entregar seu estado emocional como se fosse refém das atitudes de alguém. E quando você domina essa habilidade, o outro sente algo que não estava no plano dele sentir, a sua falta. Porque a maior prova de valor não está no quanto você reage, mas no quanto você permanece inteiro, enquanto o mundo tenta te tirar do eixo. Número 2. A evolução silenciosa que incomoda quem te perdeu. Nada provoca mais arrependimento em alguém do que ver você crescer sem fazer barulho. A evolução silenciosa é uma das armas mais poderosas do estoicismo, porque ela não é anunciada, não é exibida, não é usada para impressionar ninguém. Ela simplesmente acontece. Enquanto a outra pessoa esperava que você ficasse estagnado, preso, parado no mesmo ponto emocional, você começa a se transformar. Você melhora sua aparência, sua mente, seu foco, suas metas, sua disciplina. E tudo isso sem avisar, sem postar indireta, sem explicar nada para ninguém. É exatamente aí que a inquietação começa. Porque de repente você parece mais seguro, mais centrado, mais leve, mais forte. E isso causa desconforto em quem achou que tinha te deixado vulnerável. A evolução silenciosa revela duas verdades ao mesmo tempo. Que você não dependia dessa pessoa para crescer e que ela não foi capaz de te impedir de avançar. E essa combinação mexe profundamente com o ego alheio. A pessoa começa a comparar quem você era com quem você está se tornando. E percebe que talvez tenha te subestimado. Talvez tenha te dado menos valor do que você merecia. Talvez tenha perdido alguém que agora está muito acima do que ela imaginava. E o mais incômodo é que você não está tentando provar nada disso. Você simplesmente vive. A evolução silenciosa cria contraste. Antes você parecia disponível demais, agora você está focado. Antes você parecia precisar de atenção, agora você se basta. Antes você era facilmente acessível, agora você tem propósito. E propósito sempre atrai, sempre chama a atenção, sempre desperta arrependimento. Porque não há sensação pior para alguém do que perceber que você cresceu justamente no período em que ela achou que você cairia. E é nesse contraste, no silêncio, na evolução, na mudança visível sem explicação, que a falta começa a doer. Porque a pessoa percebe que perdeu acesso a uma versão sua que nem ela conhecia. Número 1. A volta do peso da sua presença quando sua ausência começa a doer. Existe um momento em que tudo aquilo que você fez em silêncio começa a produzir efeito. É quando a pessoa finalmente percebe que sua ausência não é um aviso. Não é um teste, não é uma ameaça, é uma realidade. E essa percepção pesa. Antes, sua presença era vista como garantida, previsível, sempre ali quando o outro quisesse. Agora ela se tornou rara, distante, valiosa, e tudo que é raro desperta desejo. Sua ausência começa a incomodar não porque você sumiu, mas porque o outro percebe que não consegue mais acessar você como antes. A porta que antes estava escancarada, agora está entreaberta, e essa pequena distância cria uma curiosidade que vira saudade. A pessoa passa a lembrar da sua calma, das suas conversas, do seu jeito, da sua energia, de coisas que ela nem percebia quando tinha você por perto todos os dias. É assim que o ser humano funciona. Ele só entende o peso de uma presença quando é obrigado a sentir o peso da ausência. E a sua ausência, construída com disciplina, silêncio e autocontrole, agora vira uma sombra na mente do outro. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas algo lembra você. Um lugar, uma música, uma atitude, uma lembrança simples, e esse incômodo cresce. A saudade não surge porque você buscou atenção. Ela surge porque você parou de oferecê-la. A diferença é brutal. Quando você se retira, o outro sente o vazio. Quando você se mantém firme, o outro sente a perda.
Quando você evolui, o outro sente o contraste. E é justamente isso que devolve o peso da sua presença. Porque agora ela não é mais gratuita. Ela é conquistada. Ela não é esperada. Ela é valorizada. Ela não é constante. Ela é especial. E toda pessoa que pensou que nunca sentiria sua falta, sente. Porque a ausência que você criou foi exatamente o que ensinou o outro aquilo que ele nunca percebeu enquanto ainda tinha você. Seu valor era muito maior do que ele acreditava. Se esse vídeo abriu a sua mente, imagine o que vem nos próximos. Então não sai daqui sem se inscrever no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua postura. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo passo da sua evolução.